Gênesis capítulo 4, versículos 6 ao 8. Primeiro livro da Bíblia, quarto capítulo, diz assim, eu vou ler na Nova Versão Internacional. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o teu rosto, ou caiu o teu semblante, como diz algumas traduções? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se o pecado o ameaça à porta, você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Lamentavelmente temos este relato de dois filhos de Adão. Depois que Adão e Eva desobedeceram a Deus, a Bíblia diz que eles tiveram dois filhos e esses filhos foram prestar um culto, prestar uma oferta ao Senhor. Mas quando eles chegam lá, a Bíblia diz que Deus aceitou a oferta de um, mas rejeitou a oferta de outro. E então Caim ficou muito irado. Na outra tradução diz, porque irastes o teu coração? Por que você está irado, Caim? Na minha tradução diz, por que você está furioso? E o resultado daquela ira incontida, explosiva, resultou na morte do seu irmão. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quando nós conhecemos a Jesus como nosso Salvador, a primeira coisa que precisamos fazer é procurar nos assemelhar ao caráter de Jesus. O caráter de Jesus não é de uma pessoa que se ira, que é furioso diante das situações que ele passara não muito boa. Rapaz, esse púlpito aqui é abençoado. Tem até um lugar de pôr um copo ali. Mas eu vou pôr aqui, fica mais fácil. Então, a ira é um desejo ardente de corrigir, de atacar, ou destruir algo ou alguém. Quando a pessoa está incomodada, se sentindo ameaçada, ela de repente é tomada de uma fúria, de uma ira. E essa ira, ela pode trazer destruição. Foi o que aconteceu com Caim. Caim matou o seu irmão porque ficou irado. Porque ficou realmente com raiva. Quantas pessoas são dominadas pela fúria, pela ira? Tem até um filme, eu não lembro agora, Um Dia de Fúria, se eu não me engano. Não é isso? Que esse ator, esse personagem, ele começa o dia muito mal. E ele se deixa levar pela ira e todo o filme é uma consequência de destruição na vida dele e de outros. Porque ele vai alimentando aquela ira, se sentindo injustiçado e ultrapassando os limites do bom senso, prejudicando e trazendo uma série de consequências terríveis. Foi o que aconteceu com Caim. Existe algo chamado justa indignação que é diferente da ira.
A justa indignação, ela é permitida por Deus. Ela é uma ira, mas é uma ira contida. Ela é uma ira sob controle. Ela é uma ira que vem, muitas vezes, como mecanismo de defesa para a nossa vida, as nossas emoções, para nos impedir de aceitarmos a injustiça. Então, Jesus tinha essa justa indignação. Quando ele entra no templo, que ele vê os cambistas, os vendedores, usando do templo, da casa de Deus, como algo para lucro próprio, então Jesus fica indignado. E ele tem uma ira, mas não é uma ira pecaminosa. Não é uma ira injusta. E ele então sai derrubando ele pega um chicote e sai. Ele não bateu em ninguém, mas ele sai, atiçando o chicote de um lado para outro e chutando as mesas. E ele diz: a casa do meu pai vocês estão fazendo de casa de ladrão, covil de ladrões, salteadores. Mas esta é uma casa de oração. Então Jesus estava indignado, mas ele não pecou. É o que muita gente não sabe conciliar. E muitas vezes fala assim: mas você é cristão, você está irado. Mas se você estiver indignado por uma causa que é injusta, desde que você não ultrapasse os limites do bom senso, isso não é pecado. E esta sua ira tem que ser contida. É tanto que a Bíblia diz: irai-vos, permite, mas não pequeis. Não se ponha o sol, ou seja, não deixe passar de um dia para o outro, ainda você estando com esta ira. Porque Deus nos fez e Ele sabe que nós somos limitados, temos emoções. E alguns mecanismos emocionais é uma forma de nos defendermos de determinadas situações. Mas não podemos pecar. Por isso que ele diz, o texto: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, em Salmos capítulo 4, versículo 4 também diz isso. O texto que eu citei fica em Efésios 4, 26, mas Salmos capítulo 4, versículo 4, diz assim: perturbai-vos e não pequeis. Quando vocês ficarem irados, na nova versão internacional ali, quando vocês ficarem irados, não pequem ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Olha que interessante. Amém? Quando vocês ficarem irados, reflitam, não pequem. Reflitam, pensem sobre a situação. Então esse tipo de ira é uma ira que nós também podemos colocar como justa indignação, aonde você se sente injustiçado e você então fica emocionalmente abalado, mas você não ultrapassa os limites de uma vida sensata que agrade a Deus. Amém? Então, esse desejo em si, se contido, se estiver dentro dos parâmetros da palavra de Deus, ele é aceitável. Mas cuidado, porque ele pode se tornar uma ira pecaminosa. A ira que faz você pecar. A psicologia chama isso de explosão de agressividade intermitente. Explosão. A pessoa não se contém e ela explode. Mas isto geralmente acontece por impulso. Não é aquilo da pessoa pensar: eu fui injustiçado, agora eu vou fazer tal coisa. Não, é algo que é impulsionado. Foi o que aconteceu com Caim.
A ira geralmente ela vem, existem muitos fatores, pode ser um fator genético, de pai para filho, ou do avô, da avó, etc. Pode ser as circunstâncias sociais em que a pessoa vive, pode ser as circunstâncias ambientais, não importa, seja qual for as circunstâncias, Deus é poderoso para nos corrigir desta distorção emocional. Amém? Deus deseja que nós sejamos curados, à semelhança de Jesus. Por isso que Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, esta ira se torna facilmente pecaminosa quando começamos a defender o nosso ego. Mexeu comigo, tem um ditado que diz pisar no calo, né? Alguma coisa assim. Olha, eu sou uma pessoa tranquila até que pisa no meu calo. Quer dizer, esta pessoa, ela está dizendo que ela não tem controle, porque ela tem uma auto-idolatria pelo seu ego, ao ponto de prejudicar o outro, independente das consequências. Foi o que aconteceu com Caim. O Senhor o alertou e disse: Caim, se você fizer o bem, eu te aceito, mas se você fizer o mal, o pecado te dominará. Ele está tentando conquistar você, cabe você dizer a ele não ou sim. Mas Caim saiu dali e fez o quê? Matou o seu irmão. Uma pessoa com ira, ela pode não matar fisicamente, mas ela tem matado emocionalmente muitas pessoas. Ela tem matado socialmente, porque as palavras que saem da sua boca no momento de ira são palavras que fazem com que o outro termine aceitando aquelas palavras e vivendo uma vida muitas vezes desgraçadas, por causa das palavras loucas que foram lançadas naquele momento de ira. E a Bíblia diz: por tuas palavras serás justificado, por tuas palavras serás condenado. Nós vamos dar conta de cada palavra que falamos, e não haverá justificativa ao dizermos a Deus assim: Senhor, falamos porque estava irado. Não. Porque a Bíblia nos diz que a vida no Espírito nos dá condições de vivermos o domínio, de termos domínio próprio, temperança. Domínio próprio e temperança é a mesma coisa. Uma tradução diz temperança, outra diz domínio próprio. O Senhor nos dá, o próprio Deus falou para Caim: o teu desejo será para ti, sobre ele você dominará. Então não haverá justificativa diante de Deus. Precisamos buscar no Senhor esta força. A ira é uma resposta a algo ou alguém que nos incomoda ou nos ameaça. Precisamos discernir se o que nos incomoda reflete algo que Deus quer mudar em nossa vida. Você sabe que isso acontece? Deus permite certas situações que aconteçam porque Ele quer moldar o nosso caráter. Enquanto para um ímpio, para aquele que não é fiel a Deus, as circunstâncias negativas, ruins, são um processo de castigo, de punição, de afronta para ele. Para nós que somos justos, é um processo de teste, é um processo de restauração, é um processo de provação. Porque o Senhor nos dá instruções de como nos comportarmos em cada situação. Amém? E quando os nossos olhos estão voltados para Deus e sua palavra, nós automaticamente nos colocamos em uma posição de obediência. Por que nos iramos? Porque experimentamos muitas vezes a injustiça, e nesse momento precisamos ficar indignado, sim, mas não pecar. Por isso que a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Ficar indignado,
mas fazer como o salmista disse, refletir, pensar, ir para a cama e colocar nossos pensamentos em ordem e apresentarmos a Deus. Amém? O Senhor irá nos orientar. Quando você vai dormir orando, diante de uma injustiça, o Senhor, Ele se encarrega de te dar orientações quando você acorda. Nos iramos porque nos sentimos estressados, mas isso não nos dá condições de prejudicarmos o nosso próximo por causa desse estresse. Quando somos atacados por Satanás ou por alguém, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo foi 3 vezes atacado pelo diabo. A Bíblia não diz em que foi, como foi, apenas diz que ele se sentiu esbofeteado por Satanás, por um mensageiro de Satanás. E a Bíblia diz que ele orou e o Senhor disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, quando Satanás nos ataca, isso não é motivo de nos irarmos e chamarmos palavrões, de ofendermos o nosso vizinho, o nosso próximo. Então, amados, momento de ira pode ocasionar situações como essa. Quais são os resultados de uma ira não resolvida? A violência, um controle rígido e perfeccionista. Tem pessoas que são muito perfeccionistas, querem ser perfeitos demais. Amargura, a negação e a repressão, como pais que podem afligir seus filhos por momentos de ira. Depressão, porque a pessoa também, ela sabe que ela errou, e ela fica se culpando, e termina muitas vezes entrando em depressão. São coisas que eu já passei por isso. A violência é a manifestação mais óbvia da ira reprimida. Então a pessoa está muitas vezes com aquela ira exacerbada, e o que é que ela faz? Ela traduz isso em violência. Então precisamos ter cuidado. Geralmente essas manifestações ocorrem, como eu falei, 2 vezes no mínimo por semana, ou 3 vezes no ano, de uma forma muito destrutiva. Elas acontecem por impulso. De repente a pessoa não está esperando determinada situação, e aquela situação ocorre e ela explode. Por impulso, nada premeditado. Então precisamos, quando estamos irados, estou falando de coisas que também passei, precisamos de 3 coisas para começarmos a sermos curados. A primeira é entendê-la. Precisamos nos perguntar: o que está acontecendo comigo? Por que eu tenho essas reações? Como eu devo fazer para mudar isto? A segunda é expressá-la. Então, você precisa de alguém que você confie, mas você deve recorrer a alguém que tenha sabedoria para te ouvir, para você expressar, e ao tentar entender isto aí, você pedir a direção do Espírito Santo. Então você expresse. Em terceiro lugar, trabalhe para resolvê-la. Então, quando nós procuramos os meios para entender a fraqueza da nossa personalidade, expressamos para alguém que confiamos, pedimos oração, pedimos ajuda. Isso é mais difícil para os homens, né? As mulheres são mais fáceis, elas compartilham mais. Os homens são mais fechados, procuram esconder mais seus sentimentos. Mas nós precisamos romper esse orgulho e essa dificuldade, nós homens. Então, em Jonas capítulo 4, versículo 4,
Deus pergunta para Jonas, porque ele estava irado. Olha só, Deus disse, olha, avisa para o povo lá de Nínive que eu vou destruir. E Jonas não quis, porque sabia que Deus era misericordioso. Olha só que arrogância de Jonas. Deus disse, vai lá e fala isso. Ah, Senhor, eu não fui, me desviei, sabe por quê? Porque eu sei que você é misericordioso, quando eles se arrependessem, você iria mudar tudo isso. E ele ficou irado com isso. Aí Deus pergunta para ele, o Senhor lhe respondeu, você tem alguma razão para essa fúria? Ou seja, você é só um mensageiro, Jonas. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, a autoridade de destruir ou não, de perdoar, é minha. Quem é você, Jonas? Você tem alguma razão para essa fúria aí? A quem eles estão ofendendo? Não é a você, Jonas, é a mim. Então, se eu disser que eles vão ser destruídos, eles vão. Mas se eles se arrependerem, eu não sou um Deus perdoador, que perdoa até, né, quantas pessoas nessa cidade, até os seus animais, eles se humilharam, eles pediram perdão, então eu os perdoei. E Jonas ficou irado. Aí Deus pergunta para ele, você tem alguma razão para essa fúria? É como se Deus estivesse dizendo, não foi a você que eles ofenderam, foi a mim. E é assim o ser humano, às vezes fica furioso sem razão. Muitas vezes pensamos que estamos certos, mas não estamos. Amados irmãos, precisamos resolver a nossa ira. E eu quero terminar lendo 2 versículos, um em Atos capítulo 3 e 19, que diz assim o texto da palavra de Deus. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Arrependei-vos, pois, e volte-se para Deus, como diz aquela tradução. Convertei-vos, volte-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Então, precisamos entender que este processo é um processo que precisa de mudança em nossas vidas. Você que está nos assistindo e de repente foi tocado por esta mensagem, você sabe que isso que eu estou falando é algo que precisa ser mudado em sua vida. O Senhor está dizendo, arrependa-se, volte-se para Deus, fale com Deus, Senhor, eu tenho esta fraqueza, eu tenho esta dificuldade na minha personalidade, que precisa ser corrigida, e eu estou expressando a Ti, eu entrego a Ti esta minha fraqueza, como eu fiz no passado. E aí você pode compartilhar com algumas pessoas que é de sua confiança, que tenha maturidade para te ouvir. Peça oração, peça ajuda. E então comece a procurar meios, segundo a orientação do Senhor, para resolver o seu problema. Foi assim que eu fiz. Quantas vezes eu me senti afrontado. E aí eu disse, não vou resolver isso agora, vou deixar para depois. Uma semana depois eu ficava pensando, poxa, ainda está pendente essa situação. Mas se eu for falar com fulano, como é que eu vou falar com ele? Eu vou perder o controle? Então eu pensava, vou. Então vai ficar mais uma semana. Ficava mais uma semana. Isso acontecia muitas vezes dentro de casa, com meus filhos, com minha esposa. E eu fui procurando corrigir essa situação. Com o tempo se torna natural. Porque é um exercício, a vida é um exercício. Tudo que você exercita, tudo que você pratica, chega uma hora que se torna comum, normal. E foi o que aconteceu comigo. Pastor, então você não perde mais o controle? Ainda perco algumas vezes, mas não com a mesma intensidade, com a mesma força.
e muito distante. Muito distante. E para terminar ainda, em Gálatas capítulo 6, versículo 1, para nós terminarmos e orarmos. Diz assim a palavra de Deus. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, olha só, é o que eu acabei de contar. Vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando para ti mesmo, olha para você mesmo, para que não sejas também tentado. Então, se você for surpreendido em alguma ofensa lá no trabalho, na escola, na tua família, na tua casa, na rua, no ônibus, ao invés de você confrontar com ira, você encaminhe o tal com espírito de mansidão, olhando para você mesmo, para também não ser tentado naquilo que o outro está praticando. Amém, amados?